E a partir de agora você fica comigo aqui na tela do AmazonSat, é o Via Cruviana, diretamente aqui de Boa Vista, Roraima. E a nossa equipe percorreu 140 quilômetros para chegar até o município de Caracaraí. E lá conhecemos como ocorre todo o processo da fabricação dos móveis sustentáveis, feito a partir da lata de alumínio do artista plástico Adriano Bezerra. Essa iniciativa surgiu da necessidade de buscar novas formas de se produzir o que as pessoas usam no dia a dia de resíduo sólido. E aqui a gente implantou um processo produtivo que é nada mais, nada menos do que a primeira fábrica do mundo a produzir móveis e utilitários domésticos usando uma técnica inovadora que se chama modelo de entrançados de quadrados e coluna. Essa técnica possibilita montar móveis e utilitários domésticos de tampas de latas, de cervejas e refrigerantes. É um processo muito interessante e agora eu vou apresentar um pouco dessa iniciativa para vocês. Aqui é a entrada dessa inovação. Como vocês podem ver, logo aqui nós temos um dos modelos que a gente fabrica, que é a lixeira Viruá, um modelo de utilidade que usa-se com sacos de 50 litros. Logo na entrada da fábrica nós temos essa moldura com foto de pessoas que contribuíram com esse processo. Na outra moldura nós temos aqui todo o processo de patente, uma mesa, um modelo de utilidade, de escritório, né, com 3 gavetas de MDF. Mas o mais interessante agora é mostrar para vocês onde se produz todos os modelos que a gente fabrica. O processo produtivo começa aqui, nessa roda. Nós temos aqui um recipiente. Quando chega o catador, a gente compra a latinha, pesa naquela balança, joga nesse recipiente. Esse recipiente sobe até a altura do silo. Chegou no nível, levantou a comporta, a latinha cai dentro do tanque principal, que armazena 2 toneladas de lata. Toda a latinha armazenada nesse silo sai nesse espaço aqui. Aqui nós temos um regulador de fluxo de lata. Toda a latinha que sobe pelo elevador sai nesse ponto. E essa latinha é cortada nessa bancada. Essa tampa com a extremidade é jogada nesse tanque. A segunda etapa do processo produtivo é tirar o resíduo da tampa. Você usa um alicate nessa mão, uma luva nessa outra. Nós temos aqui a matéria-prima. Essa é a segunda etapa do processo produtivo. A terceira etapa do processo produtivo é tirar os 2 grampos, tanto o externo quanto o interno. Para tirar esses grampos se utiliza o mesmo alicate. Aqui nós temos uma tampa pronta para receber o furo, para se formar os quadrados para a montagem dos móveis. Aqui são formados os quadrados e lavados nessa bancada. Depois do processamento dos quadrados, lá fora, aí essa sala é projetada para a montagem dos quadrados. Eu vou explicar por que o nome dessa invenção é modelo de entrançados de quadrados e coluna. Se vocês observam, tudo parte de um quadrado. Quadrado feito com tampa e arames. Esse princípio eu desenvolvi depois que eu fiz um suporte para botar a panela sobre a mesa com 16 tampinhas, como está esse quadrado. Só que eu fiz ele com raio de bicicleta na época e um cabo. Só que um certo dia eu dobrei esse quadrado, formando uma coluna. Quando eu formei essa coluna exatamente como eu estou dobrando aqui, eu percebi que dava para se produzir tudo simplesmente ao dobrar isso. Porque eu tenho uma coluna e tenho um quadrado. E, na teoria, foi depois disso que eu comecei a trabalhar no processo produtivo. Nós temos aqui uma prateleira onde a gente vai colocando as peças produzidas, né? Aqui nós temos lixeiras, mesas de centro, cada modelo projetado e adotado como padrão
eu coloquei nome de lugares aqui do estado, uma forma de dar um nome para o produto, para aquele modelo específico e também homenagear, né, um lugar turístico. Nossa, aqui, pra você ter uma noção, nós temos a mesa de centro pedra pintada, que é um modelo padrão muito interessante, muito funcional. Temos a cadeira Bem Querer, que é uma cadeira linda, muito funcional também. A mesa Caracaraí, que é um modelo para 4 cadeiras. Falar de sustentabilidade, quando se fala de resíduos sólidos, sustentabilidade, eu acho que a gente está no topo disso, porque a reciclagem é aquele processo que derrete a matéria e faz novos produtos. É um processo caro, é um processo que polui bastante. E reaproveitamento de resíduo é uma coisa totalmente nova nesse país. E é por isso que eu busquei tanto isso, porque imagina produzir produtos de qualidade de resíduo sólido. Agora mesmo, nesse ano, a gente está concorrendo ao prêmio da FINEP, né, de inovação sustentável. Nós somos um dos projetos que pode ter a bênção de Deus de ser contemplado nesse prêmio. A gente já teve em 16 exposições, a maioria dessas exposições fora. E é um processo totalmente novo, né, totalmente desenvolvido por uma pessoa comum, né, de uma cidade do interior de Roraima, mas que tem um potencial muito grande. Eu acredito que em 10 anos isso vai estar em todos os estados do país e não vai demorar muito para ir para outros países, porque é uma necessidade pública. E é um processo que traz muitos benefícios para a sociedade, porque agrega valor a esse material mais ainda. Toda a cadeia produtiva desse material gera muitos benefícios para a sociedade e é muito interessante. E se falando de resíduo sólido, eu acredito que é um dos processos mais interessantes que existe na atualidade. Eu me sinto muito bem por ter desenvolvido isso, porque é um processo necessário, como eu já falei. A sociedade humana precisa de novas tecnologias para se produzir o que se usa no dia a dia. E, por acaso, eu desenvolvi um princípio que possibilita montar uma infinidade de modelos de utilidade. E a matéria-prima principal desse princípio é a tampa de lata, que é uma matéria de fácil acesso e tem grandes quantidades em todas as cidades do país. Provavelmente, se eu tivesse em uma outra região do país, por exemplo, São Paulo, Rio, já estaríamos em outro nível, provavelmente por se tratar de resíduo sólido e a visão das pessoas nessas regiões tá focada a perceber uma inovação com mais facilidade. O problema é que eu estou num estado novo, né, onde a indústria está começando. Nós temos aí, eu não conheço uma patente aqui no nosso estado, e se eu tivesse num estado como São Paulo, que existe centenas de exemplos de pessoas que criaram o seu próprio produto e fizeram disso uma indústria. E aqui não é diferente. O que nós desenvolvemos aqui, pelo tempo que tem, era já para estar no nível mais interessante, era para a gente estar no mínimo aí com uma estrutura para 100 pessoas. E agora vamos para o intervalo comercial e o Via Cruviana volta já já na tela do AmazonSat.